sol pensa que me engana, levo ele ao meu jeito. Ele sai, eu me levanto, ele se põe, eu me deito. Alvorada, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sob a madrugada, alecrim cheiroso, angerca dobrada, no sair da estrela, ela foi croada, o sol posto. Não, desculpem, eu errei, vou voltar aqui. Ela foi croada, de manhã o sol é rei, meio-dia é rei croado, às 4 horas ele é morto, às 6 horas sepultado. Alvorada, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sob a madrugada, alecrim cheiroso, angerca dobrada, no sair da estrela, ela foi croada, o sol posto vai doente, vai com a cabeça amarrada, as estrelas no céu choram, por se ver desamparadas. Alvorada, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sob a madrugada, alecrim cheiroso, angerca dobrada, no sair da estrela, ela foi croada. Não chora, estrela, não chora, ainda hoje estou contigo. Chora quando tu me veres, mais onda do mar perdido. Alvorada, novas alvoradas, de manhã bem cedo, sob a madrugada, alecrim cheiroso, angerca dobrada, no sair da estrela, ela foi croada. Viva todos os presentes, viva todos os ausentes, viva nossas crianças, viva as novas alvoradas. Pedindo licença para as mestras, pedindo licença para o divino, que ontem na festa que a gente participa, a gente fechou a tribuna. Esse é um canto que é um bendito, né? Então ele é cantado sempre às 6 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Ele tem uma sequência de versos, né? Que não podem ser mudados, né? Eles são versos fixos e que contam uma coisinha para a gente. Vocês perceberam qual que é o enredo desse canto popular, desse bendito? O refrão, ele já dá uma pista para a gente do que é o divino, né? Porque ele fala das novas alvoradas, né? No sair da estrela, ela foi coroada, né? Novas alvoradas, aquilo que vem do futuro, aquilo que está por vir, né? E ele vai contando um pouquinho, né? De todo esse caminho do sol, né? Então, de manhã o sol é rei, meio-dia é rei coroado, às 4 horas ele é morto, às 6 horas sepultado. Né? O sol posto, lá vai ele se escondendo, né? Eu não cantei esse, né? Lá vai ele se escondendo. Então, o sol posto vai doente, vai com a cabeça amarrada. Ele vai contando todo o caminho do sol, né? E no final ele louva novamente as novas alvoradas, né? Ele fala que a gente gostaria de amarrar um raio de sol numa fita verde. Ele vai falando um monte de coisa sobre esse astro, né, que é o Sol, e que na antroposofia é muito trazido como esse Cristo, né? O Cristo Sol, o Cristo que
é aquele que, vamos dizer, que todos nós temos em comum como humanidade, né? A força crística, a força da fraternidade, né? A força do espírito, né? Então, quando a gente olha para essas cantigas populares, a gente também vai encontrar o mesmo teor e profundidade de conhecimento que a gente encontra aí na apostila que a gente está estudando, né? Cada um mistério, cada uma cantiga, cada um gesto que é feito, né, tradicionalmente por culturas tradicionais, nos revelam uma sabedoria que ela é ancestral, né, e que ela ficou ali formalizada e permaneceu no tempo a partir da permanência dos rituais, né, e da possibilidade dessas culturas existirem, né. Então a gente aqui no Brasilidades quer honrar muito essas sabedorias, né. E aí acho que a gente vai começar o encontro de hoje fazendo um pouquinho uma retrospectiva, né, do nosso último encontro. A gente finalizou a apostila. Acho que a gente pode ir trazendo um pouquinho dessa retrospectiva e, ao mesmo tempo, ir falando um pouquinho desse momento, né, que a gente está vivendo. Então, o que está acontecendo na natureza, como a gente faz em todo encontro, né? Vamos começar agora. O que está acontecendo agora? Natureza, né? O que vocês estão celebrando, né? Que festa está sendo armada aí dentro da alma de vocês, né? Ou que foi armada daqui para trás, né? Desde a Páscoa, que foi nosso último encontro. Vou fechar meu microfone que eu quero ouvir as companheiras. Quer complementar, Glau? Eu acho que é isso, Lu, né? A gente vem aí desse caminho. A gente conversou bastante da Páscoa, né? No último encontro, e um pouco como cada uma vivenciou, o que a gente percebe da atmosfera. Acho que a gente pode puxar por aí, né? Como que tá aí o céu, a natureza, por onde estamos e emendar nisso, né? Que festa que está sendo vivida. A gente vai chegar justamente aí à Ascensão, Pentecostes, São João. Então, talvez cada um já pode falar um pouquinho que momento que tá, né? Alguém gostaria de começar? Só abrir o microfone. Eu posso falar um pouquinho do que eu observei no céu esses dias, né? Eu, na verdade, ainda não lido muito, né? Não compreendi muito as festas cristãs, só que eu sou, além de estar no segundo ano, eu também dou aula no sexto de artes. E aí eu fui fazer um estudo de nuvens, né? Para poder fazer com os alunos, né? Aplicar com eles. E aí eu percebi que no céu, pelo menos aqui em São Paulo, não está numa época de muitas nuvens. Um céu bem azul, com nuvens muito ralinhas, mas nuvem, né, que eu queria ver nuvem densa para desenhar, eu não encontrei aqui em São Paulo. É só um céu bem azul, um azul frio, né, um céu bem frio, absolutamente nenhuma nuvem. Né? Foi o que eu consegui observar esses dias aqui em São Paulo. Ou seja, né, Marília, não é uma época para desenhar nuvens. Pois é, errada. O céu não está ajudando, né? O céu. Mas é interessante, eu acho que a ideia é muito essa, né? Uma brincadeira, claro, mas de como o ambiente ele vai promovendo os nossos afazeres. Isso em todos os ciclos, né? Seja do infantil ao médio, o que é propício para cada época? Então, justamente, né? Então, quer conduzir uma época com os adolescentes, com os jovens de observação, o que a natureza nos conta? Né? Talvez seja um outono essa época para pintar o pôr do sol, né? Por exemplo, que a gente tem tido cada pôr do sol assim maravilhoso, né? Com vários tons, várias cores. Então, o outono traz esse céu de presente, né? Para gente. Fala, Carmen. Então, é isso mesmo. Eu acho que em compensação, de manhã sempre tem uma neblina, assim, bem no horizonte, então dá para a gente ver essas nuvens que caíram no céu. Assim, tá bem, assim, com neblina, né? E
o pôr do sol é muito lindo. E eu percebi que as nuvens foram embora quando foi, acho que terça-feira passada, que veio aquele vento gelado e varreu todas as nuvens do céu. Fez uma faxina lá, tirou todas. Então, e daí em diante começou essa época de inverno, né? Desse frio mesmo, esse céu aberto, né, para o infinito. E aí ainda vai fazer uma observação que amanhã ainda é Ascensão. Eu acho que encerra o período da Páscoa e daí começa a Pentecostes. Mas nós estamos em pleno Pentecostes já, pensando em São João. Eu queria aproveitar um pouquinho dessa observação que a Marília fez e a Carmen complementou do céu, que na nossa apostila que a gente acabou de ler, ele fala muito dessa formação de aquilo que pode se dissipar, aquilo pode se dissolver, né, por influências luciféricas, aquilo que sobe da terra para o céu como forma de gases, e até em um momento ele usa a palavra nuvens, né, acima, né, e ao contrário do que está embaixo, que é o cálcio, né? E se a gente pensar nesses dois hemisférios, né, do nosso planeta, então, enquanto aqui a gente tem esse céu límpido, né, de outono, sem nenhuma nuvem, lá do outro lado a gente tem a primavera e toda essa formação de nuvens, né, que é bem típico também do céu primaveril, né, aquelas nuvens de algodão, bastante nuvem no céu, uma claridade outra que não é desse azul, né, que a gente tem agora. Então, só para a gente ir também imaginando como que a primavera e o outono são complementares, né? São os nossos dois equinócios, né? O equinócio de outono e o equinócio de primavera. E como que nas imaginações ele usa, inclusive, essa palavra, né? Nessa que a gente acabou de ler da primavera, ele fala, né? Acima, essas nuvens, né? Essas formações de gases, aquilo que está acima, né? Na época da primavera. Mais alguém tem alguma observação atmosférica, né? Que tem gente aí de outras regiões. A gente está aqui em São Paulo, né? Mas quem está aí Brasil adentro, se quiser trazer alguma contribuição também. Boa noite, eu sou Mariana. Normalmente só consigo participar vendo gravações posteriores, porque tenho um compromisso nesse dia, nesse horário. Hoje eu estou atrasando o compromisso. Bom, eu estou sou sudestina, mas moro em Baçaí, no litoral norte da Bahia, indo para Aracaju. E aqui o céu normalmente também está mais limpo. Nessa época do ano é um outro tom de azul que a gente vivencia, como foi trazido pela colega, o pôr do sol com tons mais alaranjados, e está escurecendo mais cedo aqui no litoral da Bahia, e tons do laranja em direção ao púrpura, bem bonitos assim no pôr do sol, olhando para esse hemisfério, né? Então, se em outro lado estão outros tons, aqui esses tons do laranja do outono estão bem fortes. Uma coisa interessante é que na quaresma, aqui tem a época da cigarra. Tem muita cigarra aqui, e agora está a época das lagartas de fogo, da aroeira. Então, a gente começou a observar na escola com as crianças a manifestação da natureza, né? Qual é a vida que está pulsando agora? Então, aqui, as aroeiras do fruto vermelho estão bem intensas, né? Com seus frutinhos, e, consequentemente, o animal que busca esse alimento. Oi, Glaucio, boa noite. Fala, Marilisa, tudo bem? Tudo bem? Estou falando aqui de Ubatuba, estou rouca. Fez muito frio, um frio que a gente não está acostumado. E uns dias muito bonitos, com um céu incrível, assim, azul. De dia tá sol, mas aí, de repente cai a noite de uma vez com uma friagem
grande, e a gente não está acostumado com tanto frio, então tá todo mundo rouco na cidade. Principalmente as professoras estão todas roucas. E ventou muito, né? A gente está acostumado com vento um pouco mais para frente, lá para julho, e ventou muito aqui. Então, foi um momento de muito frio e de muito vento, que a gente tinha um céu bem bonito. Está fazendo sol, a gente está vendo tudo isso acontecendo. Muito bom. Só queria também comentar da Mariana, né? Bem-vinda, aliás, Mariana. Eu achei interessante que você falou das lagartas de fogo, e aí justamente quando a gente vai ler lá Pentecostes, né? A passagem de Pentecostes vai falar das línguas de fogo, né? E aí justamente depois de Pentecostes a gente já vai para São João, onde esse elemento é tão forte, né? Então bem interessante isso que você observou, né? Essa expressão. Muito bom. E Marilisa, você não vai contar nada para a gente aí desse seu cenário? Olha só o que está aí atrás, te abençoando. É uma bandeira que eu fiz há alguns anos atrás. Parece que foi há milhares de anos atrás, né? E esse ano eu não estou numa escola Waldorf, estou fazendo uma experiência na rede pública. Não foi por opção, foi a vida que escolheu para mim. Eu fiquei sem trabalho ano passado, né, durante a pandemia, e esse ano eu estou na rede pública e fazendo essa experiência de uma professora Waldorf na rede pública. E tem muita coisa linda acontecendo, né? É o tema do meu TCC, inclusive, da minha formação esse ano, né, no seminário. E tem muita coisa bonita acontecendo. Essa experiência dá para tirar o fôlego mesmo, porque você está num ambiente que não é uma escola Waldorf, você carrega a pedagogia Waldorf com você. Então, e essa bandeira fica me acompanhando onde eu vou, ela vai comigo. São Benedito e a minha bandeira do Divino. Muito legal, muito bonito. Mais alguém gostaria de comentar? Eu vou tentar falar aqui entre os choros do neném. Então, eu acho muito curioso, porque eu estou aqui em Minas Gerais, né, na zona da mata mineira. E é muito, sempre quando vocês comentam aí de São Paulo, né, como é que tá o céu, enfim, como é que a natureza está se manifestando, é sempre muito parecido com aqui. E é um pouco da sensação que eu tenho é que assim o outono enfim chegou, né? O céu está mais límpido e está assim maravilhoso. O pôr do sol é um presente de final de dia e o frio chegou, né? É assim, o outono parece que chegou e o inverno está dando seu ar da graça, né? Seu ar gelado da graça. Eu acho que é isso. Muito bom. Mais alguém Além, gostaria de comentar? Vai lá, Lu. além do céu, a gente também está falando dessas temperaturas, né, mais frias, né, dessa queda de temperatura, dessa atmosfera que vai se resfriando, né? Eu fiquei pensando naquilo que às vezes vai acontecendo de diferente, né, em cada ano, que a gente está olhando uma qualidade que se repete, né, nas estações, anualmente, e a gente teve essa queda de temperatura brusca que a Lu começou a falar agora na semana passada, né, nos últimos 10 dias, que foi
Nem sei como que foi em todo o Brasil, mas aqui no Sudeste, em São Paulo, foi absurda. E ela foi uma queda de temperatura repentina, que a gente tem que... Não dá para não observar. Eu lembro de um dia que eu saí de casa e acho que Marília foi um dos únicos que tinha nuvem mesmo no céu. Eu até filmei, porque o céu estava azul. Azul de um azul irremediavelmente gelado, assim. E tinha nuvens muito, muito densas passando em alta velocidade. E a gente estava com uma temperatura de 7 graus, né? 8 graus, as pessoas morrendo de frio literalmente na rua. Então, fico pensando nisso, que é uma qualidade que não necessariamente é arquetípica de um outono, né? Mas que a gente está vivendo agora por conta dessas mudanças climáticas e ecológicas muito grandes. E aí eu fico pensando o que isso significa, né, para a gente, já que estamos vivendo esse momento. Dá uma impressão assim que agora sou eu pensando mesmo, né? Uma queda brusca de temperatura assim faz todo mundo se recrudescer muito, ir para dentro, né? A gente precisa se proteger desse frio e tem que ser uma reação rápida. Ao mesmo tempo, quando ela nos obriga a ir para dentro, a gente tem essa questão aqui em São Paulo, que é a população de rua, né? Ao mesmo tempo que a gente se fecha para ficar no quentinho, a gente tem que lembrar de algo que está lá fora e, de repente, fazer um movimento, né, para fora. Então, enfim, uma reflexão agora mesmo que eu estou tendo de algo que a gente está passando e acabou de passar, e que também faz parte de um momento específico, né? Foi inegável essa queda de temperatura, ela foi muito, muito forte mesmo, não tem como a gente esquecer. Isso. Oi, boa noite. Deixa eu... Ixi, eu não sei virar a câmera. Acho que eu vou ficar sem câmera, eu não sei virar. É só você clicar na tela, Dani, põe o dedo assim na tela, aí vai aparecer um ícone que é uma câmera com uma bolinha no meio, você clica nele para virar. Tá escrito efeitos de videochamada, configurações. Ih, meu Deus, entrou em outro lugar. Eu vou tirar a câmera. Tá bom. Mais fácil. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Acho que pegando esse caminho do frio, eu tenho experimentado aqui. Eu estou em Botucatu, né, interior de São Paulo. Desde do dia que começou o outono, né, eu tenho inserido no meu ritmo semanal cozinhar no fogo. Isso tem sido muito rico, né, assim, no fogo de fora, né, da casa. Assim. Então, toda sexta-feira a gente começa o dia fora, né, do jardim, não dentro da casa. E a gente tem cozinhado no fogão a lenha. E aí, nessa semana, a gente fez pamonha. Então, a gente fez a primeira fogueira da época. Nossa primeira fogueira para poder cozinhar no panelão a pamonha. Então, e esses dias que estavam muito frios, foi um super desafio, né, de lidar com isso. Porque ao mesmo tempo que o fogo convida e que as crianças estavam esperando, né, estava muito frio, né, aqui chegou a 2 graus. Então, a gente ficou pensando, né, como lidar com essa dinâmica, eu e a professora que trabalha junto comigo, e as crianças estavam pedindo muito para estar fora, e elas estavam super agasalhadas, e foi uma maravilha também estar perto do fogo, mesmo nesse frio, né, que fez, e tem sido rico essa experiência. Eu tenho aprendido muita coisa, né? E a escola que é grande tem muitos funcionários, né? Muitos colaboradores, muitas pessoas que trabalham em várias áreas aqui. Eu tenho contado muito com esse auxílio
das pessoas que normalmente estão ligadas à limpeza da escola, né? Mas que eu tenho trazido para dentro do jardim. Tenho convidado cada dia uma pessoa, porque eles carregam, né, consigo esses saberes. E a gente vai se conhecendo mais também. Então, para fazer a pamonha, a dona Severina veio no jardim, né? E ela falou, nossa, faz 15 anos que eu não faço pamonha, foi lá na Paraíba a última vez, vamos ver se eu acerto. E tem sido um grande presente, uma dádiva mesmo, assim, estar muito próximo dessas pessoas que podem me ensinar tanto. E mesmo a melhor forma para acender o fogão a lenha ou a fogueira, né? Então isso tem sido muito rico nesse momento de outono. Essas trocas e encostando um pouco em Pentecostes, né? Esse todo, né? Que faz parte e que compartilha. A gente tem feito também pão quando a gente começou a Páscoa, a gente tem feito pão uma vez por semana e as crianças levam para alguém da escola, que trabalha na escola. Então, a gente já está nesse movimento também. A gente carrega esse movimento aqui no Natal muito, né, no nosso jardim, de presentear todos. E isso está se espalhando nessa época da Páscoa, que tem sido também muito bom, dessa partilha. Muito obrigada. É isso. Ai, que relato quentinho, quase que eu me senti do lado desse fogão, Dani. Que gostoso e que gesto tão especial, né? Reconhecer toda a sabedoria dessas pessoas, né? Que muitas vezes são os colaboradores e que fazem a limpeza e que trabalham para que a gente possa fazer o nosso trabalho e as crianças possam ser acolhidas num ambiente preparado, né? E uma parte desse ambiente é preparado por essas pessoas, né? Então, que presente, né, para essas crianças poderem realmente conhecer essas pessoas, né, naquilo que elas realmente têm para além da limpeza ou para além da portaria, né? É muito especial, assim, esse teu relato e essa vivência, né? Tanto de estar ali na beirinha do fogão, quanto de escolher, né, fazer a pamonha e trazer justamente essas pessoas que são quem sabem fazer a pamonha, né? Quem que pode fazer com propriedade e autoridade, né? Então é muito bom, né? Às vezes a gente se depara com esse lugar dentro do jardim, né? Que ninguém pode ir, que ninguém pode entrar, que é um lugar muito precioso, né? Para o professor. E é muito rico quando a gente percebe que essa gratidão e tudo isso que flui, né, do nosso coração para o coração de todas as pessoas que trabalham com a gente, também chega para a criança em um gesto pedagógico, né? Muito lindo. Mais alguém gostaria de trazer alguma coisa? Quem sabe, né, se no encontro de São João, né, Dani, você não convida ela para ensinar a gente a fazer pamonha. Uhum. Muito bom. Porque aí a gente ficou, então, do último encontro para este, com uma tarefa. Não sei se vocês lembram. Ficou uma liçãozinha de casa aí para a gente refletir. E aí eu vou passar a palavra para a Bárbara, para ela lembrar e trazer já as reflexões que ela tem feito do tema. Vai lá, Bárbara. Boa, até entrei aqui no eixo. Legal, então. A gente terminou o nosso encontro passado, terminando a terceira conferência, né? Na página 35, quando a gente estava lendo, que é a penúltima página, lá no topo da página, apareceu novamente a substância do sal, né? Então, uma qualidade do salino. E ele fala brevemente aqui do sal em três linhas, onde vocês vão ver, acho que na quinta linha da página, tem uma frase assim: vamos conhecer as forças curadoras
em tudo que é salino. Então, as forças curadoras de cura. E aí continua, nos efeitos grosseiros, esta diferença não se expressa. Nos efeitos terapêuticos, ela se expressa. E a gente ficou com a pergunta, né? Como assim? E aí ele diz uma última frase aqui para ler. Por exemplo, vamos conhecer os efeitos terapêuticos de todos os depósitos salinos ao podermos estudar este urdir e viver do ar imânico nos depósitos salinos da Terra. E aí, depois que a gente leu isso e continuou na conferência, eu me lembrei de um estudo que eu estava e vou seguir fazendo sobre o batismo. E dentro do ritual do batismo, então eu cheguei a comentar isso, mas a gente retomando agora. A presença do sal é uma presença muito importante na liturgia. E o motivo dela tem muito a ver com essas 3, 4 linhas que a gente tem esse primeiro enunciado do Steiner. Ele tem, quando a gente estuda o batismo para várias comunidades, inclusive a comunidade de cristãos, um livro inclusive que a Glaucia indicou, e eu posso indicar aqui também, o sal ele tem um caráter formativo. E uma vez que ele tem um caráter formativo, ele tem um caráter também curativo, que é isso que o Steiner está trazendo. Por quê? Dentro dessa história arquetípica do sal, a gente tem algumas imagens muito fortes dele, vinculando o mundo terreno e o mundo espiritual. Por exemplo, uma delas é o Mar Morto. Então, o Mar Morto, para quem não está lembrando dele lá no Oriente, é um mar pequenininho, assim, dá para ver imagens na internet, e é um mar que tem uma quantidade de sal absurda. Eu nem sei dizer a proporção, mas é coisa de 100 vezes mais do que o mar normal. E a quantidade desse sal no Mar Morto faz com que todo o animal, ou 99% dos animais, ao entrar no Mar Morto, se ele for levado ali pelo Rio Jordão, se não me engano, né, ele morre, porque o teor salino dessa água é muito, muito forte. E esse mar está presente em muitas histórias que a gente tem, né, da cultura hebraica, judaica e cristã. E é um mar que traz muito forte essa imagem da morte. E, por sua vez, como tudo aquilo que é polar, vai acabar trazendo também da vida. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um mar como esse, nós temos as conservas que a gente faz em tantas culturas, né? A gente já falou um pouco, eu lembro, em outros encontros, que tem o sal como um conservante, como aquilo que pode conservar algo num estado de vida. É quase como se esse elemento salínico ele fosse polar entre a vida e a morte, né? E se a gente fosse, sei lá, se aprofundar no Mar Morto, coisa que eu ainda nem fiz, dentro dessas histórias espirituais, você fez uma conserva de pepino com sal, então, é isso, Luciano? Porque eu amo conserva, mas eu ainda não sou uma mestra nenhuma nas conservas, mas depois, se você quiser contar. Porque se a gente fosse aprofundar ou só nas conservas, né, já viria um monte de histórias e imagens que o Luciano de repente pode trazer a respeito da presença desse sal quimicamente como conservante. Mas se a gente também fosse se aprofundar em histórias, em estudos do Mar Morto, sal, vinagre e água morna. Não vamos nem separar essa equação agora, mas na química, não sei se tem alguém de química aqui, podia ter, no Brasilidades. Mas se a gente fosse aprofundar nessas imagens do Mar Morto, eu sei só um pouquinho que tem algumas histórias no Almud, ou dentro da cultura judaica, que tem cavernas ali em torno do Mar Morto, né? Então, perto dessa grande presença de água, que no batismo tem muito a ver com vida, com abertura de sensorialidade, de imaginação. A água tem essas características muito fortes. Ali no Mar Morto, ela está junto com uma quantidade de sal muito grande, que tem a ver com as forças formativas da Terra, né? Então, como aquilo que endurece muito
que ossidifica e que, por sua vez, muitas vezes traz essa imagem da morte, e, ao mesmo tempo, essa imagem da vida. E no batismo, contando um pouquinho para vocês também, o sal, essa presença do sal, vai ficar muito atrelado nas liturgias essa região do queixo. E eu me lembro quando a gente trimembra, né, na antroposofia a cabeça, esse queixo, essa nossa parte de baixo do maxilar, entre o pensar, sentir e o querer na cabeça, né, é a parte onde a gente tem mais o querer, o fazer, essa coisa da formação mesmo, né? Que a gente tem esse movimento formativo. E o sal no batismo também vai estar atrelado a esse queixo. Então, tudo isso para dizer, né? Quando a gente nem sabe necessariamente ainda aqui por onde vai dar essa capacidade curativa que o Steiner anuncia para a gente, mas que a Lu comentou em outro momento que na próxima conferência que a gente vai entrar é um gancho para o inverno. Ao mesmo tempo que a gente está olhando o Steiner falar isso, esse sal está presente em lugares da natureza, né, e do mundo de uma maneira às vezes muito forte, que estão atrelados a liturgias, a cosmovisões, né, dele fisicamente e também a força energética dele, que talvez venha da sua qualidade física mesmo, né? Então, o sal como aquilo que contém muito um princípio de vida e morte, né? Da formação do ser humano, que molda bastante, e dessa formação. E estou olhando aqui se eu tenho mais alguma coisa interessante para a gente falar. A última coisa que eu também estava pesquisando é que esse Mar Morto, ele era chamado pelos romanos de mar asfáltico. Aí eu fui pesquisar o que significa asfalto. E aí quando você vai no dicionário e olha asfalto, que a gente pavimenta a rua, né, e tudo, o asfalto ele tem um significado que é betume. Aí eu fui procurar o que era betume, então, caramba, né? Um mar inteiro disso. E aí, quando você joga no dicionário, quem quiser joga aí o que é betume, aparece uma supercomposição química que, na verdade, é algo assim, bem endurecido mesmo. Eu não sei ainda muito bem explicar melhor que isso, né? Fica aqui de curiosidade para quem tiver. Mas algo muito endurecido, né? Esse betume que se solidifica, por isso a gente põe o asfalto. E aí os romanos olhavam para o Mar Morto e também chamavam ele de mar asfáltico, né? Antes desse aparecimento do cristianismo ali entre os romanos. Então é um mar que o elemento água terminando, que é super fluido e abre a nossa sensorialidade, abre a nossa sensibilidade, a nossa criatividade, recheado, permeado da força mais endurecida, formativa da terra, que é o sal. Então vira um mar asfáltico. Imagina só, né? E acho que é isso. Assim. Não sei se alguém quiser comentar, o Luciano também quiser falar ou não da conserva, mas talvez ficar um pouco com essas imagens, porque talvez elas apareçam na próxima conferência, né? A Bárbara já está dando um spoiler, hein? O sal vai ser um dos elementos que a gente vai encontrar aí na conferência que a gente vai começar agora sobre o inverno. E é muito interessante, né, Bárbara? Você falou do Mar Morto. Eu já tive a oportunidade de entrar no Mar Morto. E tem essa qualidade de você não afundar, né? De você boiar mesmo. Então, é um aspecto curioso, né? Quando você tem muito sal numa água, você não afunda, né? E uma coisa, assim, é isso. Aí de você se tiver um cortezinho na pele e entrar no Mar Morto. Porque, pelo amor de Deus, né, gente? Parece que você já vai purgando, assim, todos os seus pecados, né? Entrando nessa água.
Pra vocês terem uma ideia, quando eu fui nesse lugar, eu tinha raspado a perna com gilete. Imagina o que aconteceu comigo. Tive que sair. Nossa. Uma baita experiência. E se a gente E pensa... a temperatura? Desculpa, queria saber. Não, pode falar, pode falar. E a temperatura? Estava fria a temperatura. Mas uma coisa que é muito comum nessa região, lá do Mar Morto, tem vários hotéis. E aí tem, assim, alguns spas, que pelo menos na época que eu fui, nem era uma coisa cara, que você podia ir nas piscinas com a água do Mar Morto. E aí eles aqueciam a água. E aí a água ficava muitíssimo quente, muito quente. E era aquele monte de, né, o pessoal da terceira idade, né, que gostava de ir. E eu também, eu fui entrar na água, então imagina, a água é super salgada e super quente. Eu entrava e falava, gente, como é que essas pessoas conseguem ficar dentro dessa água? É aquela vivência mesmo de você sentir um macarrão, né, entrando na panela de água fervendo. Mas é super terapêutico. Então é isso, as pessoas vão lá pela qualidade terapêutica de ficar nessa salmoura, né, nessa água aí com uma concentração forte de sal e um poder cicatrizante. Então é isso, né? No caso, você tem tiver alguma ferida, sim, vai arder, mas cicatriza super rápido. Tem esse lugar aí de acelerar um processo de cicatrização. E pensando isso, né? Essa dureza do sal, ele é um cristal, né? E é esse cristal que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E que ele se transforma, então, dentro do nosso corpo, né? Eu gosto muito... 1 segundo. Não encontrei isso. Espera que a Siri está falando comigo. Você pode me pedir. Ela sempre fala comigo quando eu estou dando aula. É incrível. Desculpa. O que eu ia comentar do sal? Até me cortou a ideia. Você falou que o sal cristaliza e a gente põe esse cristal para dentro do corpo. Para dentro do corpo. E eu gosto muito dessa fala, né? Que a gente conhece uma pessoa mesmo quando a gente comeu 1 quilo de sal com ela, né? E aí você fala, mas como assim, né? Você come 1 quilo de sal com uma pessoa. Porque não dá um dia você pegar e engolir 1 quilo de sal, que você morre, né? Fica lá igual Mar Morto. E é justamente a pitada, né? É um pouquinho de sal. Ou seja, para você comer 1 quilo de sal com alguém vai muito tempo, né? Então, um processo de tempo também. Eu sempre conto isso para as famílias, né? Eu falo, olha, a gente está criando um grupo na sala porque justamente já foi um pacote de sal, né? Que a gente usou cozinhando na sala. Então, a gente já está um pouquinho mais íntimo, né? Cada pacote de sal que se vai. Então, é muito especial. E se a gente pensar também até passagens bíblicas, né? Eu não sei para outras culturas, mas eu lembrei agora, nessa linha do cristianismo, esse lugar de vós sois o sal da terra, né? O que é ser o sal da terra? Então, também para a gente refletir nesse elemento e aguçar nossa percepção, né, para ele, que mais ele nos conta, no nosso cotidiano também, que quer comer uma comida sem sal, né? E uma comida com muito sal, o que acontece? E tem uma passagem bíblica também que fala, e se o sal perder o sabor, como é que a gente traz o sabor dele de volta, né? Porque ele é justamente o que, né, o que tempera, e se ele perde esse sabor. Enfim, é um elemento aí muito interessante para a gente refletir, e ele vai aparecer bastante aí nessa nossa leitura. Então, não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa, fazer aí alguma colocação, uma reflexão. Boa noite. Licença. Eu queria fazer um comentário, na verdade, ouvindo a Bárbara, que eu fiquei aqui, nossa, com muitas perguntas surgindo, mas eu estou
sou professora de classe do 3º ano, né? Falei do Mar Morto hoje no Antigo Testamento, mas daí você falou do betume, Bárbara, e eu lembrei, assim, que aparece em algumas passagens, né? Como algo que as pessoas usavam para impermeabilizar as coisas, né? E é engraçado pensar, daí eu falei, nossa, e o betume parece que tem essa qualidade, né, de tornar impermeável, um mar impermeável. Aí a Glaucia falou que entra, mas não afunda, né? Entra, mas não entra, assim, nossa, que coisa, né? Essa coisa da vida e da morte, da água que não, não permeia, que são coisas assim, né, meio contraditórias a princípio, né? Então, fica... fiquei com essa lembrança, assim. Aí, ai, tinha lembrado de mais uma coisa. Ai, esqueci agora. Outra coisa que eu ia falar. Lembrar, falo Olha, depois. te ouvindo, Ana Karina, eu lembrei de mais uma coisa do Mar Morto. Embaixo, né, o chão, a areia, não é areia, são cristais de sal. Mas assim, é uns cristais enormes, você consegue pegar. Eu trouxe alguns, eu tinha numa garrafinha que eu guardei por anos. Que aquilo me impressionou muito. Eu ainda vou procurar se tá guardado. Se tiver, ainda mostro para vocês, que ainda eles estavam alguns cristalzinhos inteiros. Mas você tem que entrar de chinelo, porque senão você corta o pé, né? Eles são muito, é só cristal que tem. Então tem que realmente entrar com um bom chinelo, eu diria, porque ele corta mesmo. E um outro comentário do sal também, né? Quando a gente fala que uma pessoa uma pessoa meio sem sal, né? O que você achou da pessoa? Meio sem sal. É uma pessoa sem graça, né? E quer ter essa graça, né? Ter sal, ter tempero. Verdade. Mas lembrei a outra coisa que eu ia falar, que a Glaucia trouxe também dessa qualidade terapêutica, né? Eu estive recentemente em Minas, em Caldas, em Poços de Caldas, e lá tem águas sulfurosas, né? Que com bastante enxofre. Aí eu fiquei lembrando também disso, né? Porque tinha uma pessoa que foi tomar o banho, ficou, nossa, depois que você toma banho nessa água cheia de enxofre, não dá para fazer mais nada. Você tem um sofá, né? Tem umas casas de banho, assim, e as pessoas ficam um tempo lá, assim, passadas, assim. Eu fiquei imaginando esses dois elementos, né? A qualidade curativa, porque tem gente que cura doenças assim, dessas doenças, esqueci como fala, que não tem cura, a pessoa carrega pro resto da vida. E aí cura tomando banho dessa água, assim, várias vezes, tomando essa água, e aí tem o sal e o enxofre, né? Com essas águas quentes também. Enfim, perguntas só, né? Só comentários assim, que será que é? Sim, mas a ideia é essa, né? A gente vai jogando assim, vai ativando a nossa memória também, a nossa percepção, que de novo, né? Então, sempre lembrando, a gente vai olhar para a natureza e o Steiner sempre vai destacar esses elementos aí que apontam com mais força, né? Nesse lugar mais químico. Então, químico e alquímico. Então, a gente aguça a nossa percepção para eles. Você ia falar, Lígia? Eu estava aqui pensando, você estava falando da sua experiência no Mar Morto, e assim, né? Quanto incômodo, né? Quando você tem também, quando não tem sal, é uma pessoa sem sal, é uma pessoa sem graça. E quando você tem muito sal, fica uma coisa um pouco insuportável também, né? Assim, você estava falando, eu falei, gente, mas o que foi gostoso ali, né? A gente vê que é um elemento que precisa do equilíbrio, né? O equilíbrio é a base para se relacionar com o sal.
Mas só para finalizar o assunto do Mar Morto, quando a gente se acostuma com a água, você ficar boiando é muito legal, porque você consegue, tipo, ir andando, né? Sabe quando você está em pé na água? E você vai indo. Você fala, gente, eu posso atravessar esse mar aqui, ó. E aí eu tive a oportunidade de ver um pôr do sol, né, também. Tem umas montanhas, assim, que ficam em volta e faz um espelhamento do céu com o mar, porque ele é muito parado, né, justamente. Ele fica, parece um grande lago. Então, é muito, muito especial. Ele tem um efeito refletor muito parecido com um lago, mas numa proporção bem maior, né, numa proporção, assim, de mar. Então, esse mar que é morto, parece que ele espelha, né, essa vida celeste, assim, de um outro jeito. Enfim, é um lugar especial. Pois é, essa é a brincadeirinha, viu, Luciana, de quem vai para lá, que todo mundo consegue andar nas águas. Glauci, você falou da água quente com sal, né? Para cura. Isso era uma prática aqui, né, em Ubatuba, quando a gente era criança, quando tinha um machucado, a avó esquentava uma água muito quente, botava sal e a gente lavava ali o machucado para cicatrizar. E mais o sal das lágrimas, né, que iam caindo, que ardia muito. E era assim que a gente desinfetava ali os cortes, né, de brincar, de cortar o pé na rua. E a minha avó dizia assim que o sal não podia acabar em casa. Podia acabar qualquer mantimento, mas o sal não podia. Tinha que antes que o sal acabasse, tinha que ter outro. E se acontecesse de acabar, como, né, algumas vezes acontecia, você pedia para o vizinho, mas você não podia devolver o sal. O sal que o vizinho te dava não podia ser devolvido. Era uma coisa que ela não explicava, porque tinha que manter o sal da casa, mas se precisasse pedir, não podia devolver o sal para o vizinho. Então, fui me recordando disso tudo agora. E sabe que ouvindo... Tem alguém querendo falar? Tá. E sabe que ouvindo você falar, eu tenho feito essa reflexão lendo esse texto sobre quantas histórias tem em que algo morre e que quando recebe as lágrimas, então isso ganha vida, né, a partir das lágrimas. Ou alguém chorou em cima, ou um pingo d'água, um pingo de lágrima caiu e isso... É claro que tem outras formas da gente, né, pensar nesse simbolismo da lágrima, mas eu também fiquei com essa reflexão, né, que é uma aguinha salgada, né, e o que tem também nisso, que pode representar isso que traz uma vida, né, que gera calor. Me parece que isso tem, assim, eu tenho uma tutada, assim, sobre esse elemento da lágrima junto com né, com essa reflexão sobre o sal também, né? A água, a lágrima, enquanto algo que promove calor e que promove vida, né? Enfim, alguns devaneios que ainda não foram aprofundados, mas podem ser futuramente. E o sal no corpo, né, ele é extremamente importante, né, numa solução equilibrada, porque é ele que faz todas as sinapses, né, é por sal de potássio. E se você tem pouco sal no corpo, não tem como fazer sinapse. Excesso de sal no corpo também vai acarretar uma série de, né, problemáticas dentro de saúde mesmo, pedras no rim, entre outras coisas. E é muito engraçado, porque me chama muita atenção quando falam, não, mas o sal ele é um cristal, né? É um negócio duro. Mas quando você põe na água, ele se modifica. E aí, se você tem essa solução equilibrada, me impressiona porque a sinapse é um processo muito rápido. E é um cristal dentro do corpo, né, bem diluído nessa solução, e faz um movimento extremamente ligeiro, que é fazer as transmissões nervosas, seja do seu pensamento ou de qualquer coisa que vai tocar perifericamente.
Muito lindo, né? Então, o que é esse sal diluído, essa fluidez, e um excesso que vai virar uma pedra, né, gente? Eu, quando vi uma pedra que foi, né, uma pedra que saiu de um rim, você fala, gente, não é possível isso, porque é uma pedra, um negócio duro, né? Que se forma ali, então é um processo de cristalização, assim, impressionante, né? E justamente, você fala, o que é essa sinapse, né? O que é um pensamento, né? Em termos, pensando nessa concretude da pedra de um lado e nessa fluidez, né? Do pensamento. Então, são polaridades muito interessantes. Eu amei. Foi bom, né, o nosso caldo aqui de sal. Ficou bem temperado, eu achei. E vamos continuar carregando esse tema, então, hein, do sal. Aguçem as suas percepções. E eu acho que a gente pode começar a ler, né, para deixar o gostinho aí da apostila. E também queria contar para vocês que a nossa querida Bárbara, ela está mais próxima aqui do núcleo que organiza, né, esse grupo, que sou eu, Luciana, Gabi. E a Gabi, ela também pede desculpa que ela tenha estado ausente, que ela está morando na Bahia, nem sempre ela está conseguindo participar desse momento, e a Bárbara está nos ajudando a fazer os nossos encontros fluírem. Então, muito obrigada, Bárbara. E também a Luciana teve que sair mais cedo, ela colocou uma mensagenzinha aqui, não sei se todo mundo viu, mas ela pede licença aí de não fechar o nosso encontro de hoje. Lamentando muito, claro, porque é sempre muito bom. Ô, Bárbara, você quer ler, aproveitando que você está aqui? Quero, vai. Então, olha, a gente vai começar a segunda conferência, certo? É verdade, eu falei quarta, porque eu olhei aqui. Bom, deixa eu até conferir se é isso mesmo. É que quando a gente olha na apostila, está escrito Imaginação de Natal. Mas a gente vai justamente ler essa apostila, essa conferência, porque ela vai falar do inverno, e que é o nosso princípio aqui no grupo, né? A gente se aproxima das imaginações pelas qualidades atmosféricas das estações. Então, é justamente na página 12, a segunda conferência. Estou pronta. Quando quiser. Então, tá bom. Ontem esteve diante de nós a imagem de Micael lutando com o dragão, conforme resulta da compreensão interior do curso do ano. Em verdade, a arte não pode ser senão a reprodução do que o ser humano sente em conexão com o universo. Naturalmente, isso será possível em diversos graus e a partir de diversos pontos de vista, mas, em geral, só poderá ser uma obra de arte que realmente signifique algo para o ser humano, aquilo que provoca a sensação humana, a impressão de que, a partir da obra de arte, a alma pode se abrir aos mistérios do universo. Hoje queremos continuar acompanhando o curso do ano a partir do mesmo espírito com o qual o observamos ontem, de modo que esta observação pôde culminar na apresentação da imagem de Micael com o dragão. Levando em consideração o que foi apresentado até agora, sabemos que, quando se aproxima o outono, acontece, de certo modo, uma inspiração da Terra, uma inspiração espiritual da Terra. Sabemos que os seres elementares são chamados para o regaço da Terra, após terem encontrado seu caminho para fora no auge do verão, e que depois se dirigem de volta quando ocorre a festa de Micael,
continuando a se dirigir de volta até ficarem intimamente entremeados ao regaço da terra no inverno profundo. Bárbara, Tudo faz bem? uma pausinha. Que ele está fazendo, então, uma retrospectiva, né? Porque, como essa é a segunda conferência, a primeira conferência ele falou de outono, né? E aí ele relaciona com a festa com Micael. Mas lembrando que, para nós, justamente, a atmosfera de outono é a atmosfera de Páscoa. Então, só essas adaptações, né, que a gente faz, que a gente comentou já, enfim. A partir disso tudo, temos de imaginar que a Terra, justamente na época do inverno, é um ser intensamente fechado em si. Ela acolheu do universo tudo que deixou fluir para fora durante o verão, especialmente no que diz respeito ao elemento espiritual. Portanto, durante o inverno profundo, a Terra é terra ao máximo. Ela é sua entidade mais genuína. Por isso, para poder adquirir uma base para abordagens subsequentes, devemos encarar justamente a essência da Terra na época do inverno. Naturalmente, sem esquecer que, se para uma metade da Terra é inverno, para a outra metade é verão. Lembrou de nós. Sempre devemos ter em mente este fato. Mas agora, imaginemos uma parte da Terra onde se aproxima a época do inverno profundo. A Terra desenvolve aquilo que é seu próprio ser no sentido mais profundo, aquilo que a torna inteiramente Terra. Vejamos essa Terra. Ela é um núcleo terrestre sólido que para fora mostra apenas sua superfície, mas este núcleo terrestre sólido está em grande parte coberto pela hidrosfera, pela massa aquosa da Terra. De certo modo, os continentes estão apenas nadando nessa massa aquosa. Podemos até imaginar essa massa aquosa continuando para dentro da esfera aérea, pois a atmosfera sempre está preenchida de elemento aquoso que, no entanto, é muito mais sutil do que a água dos mares e dos rios, mas não existe propriamente um limite firme no aquoso. Ao ascendermos do mar à atmosfera, de modo que, ao desenharmos esquematicamente o que é a Terra nesse sentido, devemos desenhá-la assim. No meio, temos o núcleo terrestre sólido. Em torno deste núcleo terrestre, temos o âmbito aquoso. Naturalmente, eu deveria desenhar os continentes, como eles sobressaem e assim por diante. Tudo está desenhado esquematicamente, pois as saliências não dariam uma impressão diferente das saliências de uma laranja. Em volta disso, tenho de deixar o que designei como hidrosfera, como a massa aquosa no círculo aéreo. Olhemos para esta configuração e indaguemos: o que é isto? Esta configuração não é formada simplesmente a partir de si, mas é uma água em todo o cosmos. Esta configuração é o que ela nos mostra como forma vinda de todo o cosmos. E só porque o cosmos, em verdade, é uma esfera, algo arredondado para todos os lados, é que aquilo que vai para cima como água, como massa aérea, limita-se em forma de esfera, de algo arredondado. Tudo bem? Legal. Mas isto exerce intensas forças sobre a Terra, de tal modo que, se fôssemos olhar para ela a partir de qualquer planeta estranho, ela nos pareceria uma grande gota d'água no universo, na qual haveria todo tipo de saliências, os continentes,
que se apresentariam com diversas colorações, mas pareceria uma grande gota d'água no universo. Falemos cosmicamente acerca de todos os fatos. O que é, em verdade, essa gota que anda no universo como uma gota d'água? É algo que recebe a forma de gota por meio de todas as conexões cósmicas. Aprofundando-nos científico-espiritualmente no assunto, ao penetrarmos na imaginação e na inspiração, descobrimos o que, em verdade, é esta gota. Esta gota nada mais é do que uma gigantesca gota de mercúrio, realmente uma gigantesca gota de mercúrio, só que a substância do mercúrio encontra-se extraordinariamente diluída. O fato destas diluições serem possíveis foi demonstrado de maneira exata pelo trabalho da doutora Colisco, em nosso Instituto Biológico, em Stuttgart. Se fez pela primeira vez, em Stuttgart, a experiência de dar a isso uma fundamentação exata. Foi possível produzir diluições de substâncias na proporção de 1 para 1 trilhão e, de fato, conseguiu-se constatar exatamente as atuações de cada substância nestas diluições. Portanto, aquilo que na homeopatia até hoje apenas podia ser mera crença acerca dos efeitos de cada substância, foi elevado à categoria de uma ciência exata. Segundo as curvas que foram traçadas, não pode haver dúvida de que os efeitos das partículas decorrem ritmicamente. Ora, não quero me aprofundar em detalhes. O trabalho foi publicado e os resultados podem ser examinados em toda parte. Mas aqui só quero mencionar que já no âmbito terrestre é preciso levar em conta as diluições extraordinárias que apresentam seus efeitos. Eu acho que tudo isso ele vai falar, então, dessa qualidade mercurial do arredondar-se, né? Essa também é uma qualidade importante para essa conferência que a gente vai estudar, né? Então, é isso. A gente sempre fala daquele exemplo do mercúrio, né? Do termômetro de mercúrio, que ele tem essa coisa de virar bolinha, né? Quando ele escorre, ele vira bolinhas, assim. Então, é uma qualidade de se arredondar. Então, ele vai falar da Terra em proporção, em relação com o cosmos, né? Então, o cosmos como esse, nem sei, esse espaço que é arredondado, e em função disso, a Terra espelha esse redondo nessa qualidade mercurial do arredondar-se. Então, é bem para a gente ir para esse lugar cósmico, né? Entender o que é estar envolto disso que se arredonda. E é bonito, né, que ele fala, por mais que, do ponto de vista cósmico, por mais que a Terra, né, e a formação dos continentes e as cordilheiras e as fossas que a gente tem nos oceanos, tudo isso, se a gente vê de longe, é como se fosse a casquinha da laranja, assim, né? Nesse lugar cósmico, isso não tem uma representatividade, não tem a devida importância. A importância é justamente essa qualidade de se arredondar. Acho que é isso. Quer comentar alguma coisa, Bárbara? Ele fala, né, que tudo depende de um ponto de vista, né? Uma hora tá fazendo. Foi? Tá, então tá bom. Neste caso, realmente temos a ver com algo do qual se pode dizer: ingerindo em pequenas porções, teremos água. Com um recipiente, retiramos água do rio ou da fonte. Utilizamos esta água. Bem, é água, mas não existe água que seja apenas hidrogênio e oxigênio.
Não faz sentido acreditar que exista água constituída apenas de hidrogênio e oxigênio. Em águas minerais ou outras, é bem evidente que elas contêm outros componentes. Água composta apenas de hidrogênio e oxigênio não existe, é apenas uma forma aproximada. Toda a água que aparece em qualquer lugar está impregnada de outros componentes. Para o universo, toda a massa aquosa da Terra é principalmente mercúrio. Para nós, a água são apenas as pequenas quantidades que temos. Para o universo, essa água não é água, mas mercúrio. Deste modo, podemos dizer, a hidrosfera, enquanto aquosa, é uma gota de mercúrio no universo. A esta gota de mercúrio estão agregadas as substâncias minerais e tudo que é terrestre. Representam o que é a massa sólida da Terra. Tem a tendência de adotar suas formas próprias, especiais, de modo que, ao olharmos para a configuração, temos de ver a forma esférica geral, que é a forma mercurial. O mercúrio metálico é apenas o símbolo que a natureza deseja para aquilo que o mercúrio faz. A forma esférica resulta de uma maneira bem determinada. E a ela está incorporado aquilo que dá a si mesmo formas próprias das maneiras mais diferenciadas, as formas minerais de cristalização. É isto que está incorporado, de modo que podemos afirmar: temos perante nós esta configuração da Terra, água, ar, e ela tem a tendência formativa de que lhes falei, formas cristalinas individuais, diferenciadas no interior e no todo, e no interior, e no todo a tendência de se tornar esférica. Mesmo no caso do ar, que envolve a Terra como atmosfera, também nunca podemos falar de um mero ar, mas este ar tem sempre a tendência de alguma maneira, conter calor em algum grau. É permeado de calor. Portanto, nós também temos de acrescentar o quarto elemento, o calor, que se incorpora ao ar. Ora, este calor que vem de cima para o ar é, sobretudo, aquilo que, de certa forma, é intermediado a partir do universo que traz em si o processo do enxofre, do sulfuro. Também podemos dizer, o processo sulfúrico é intermediado a partir do universo. Ao processo do sulfúrico, junta-se o processo mercurial, como também lhes apresentei para água-ar. Ar-calor, processo sulfúrico. Água-ar, processo mercurial. Aproximando-nos mais da Terra, do interior da Terra, torna-se importante para aquilo que, no fundo, a Terra quer ser. O processo de formação de ácidos e, principalmente, como dos ácidos vêm os sais, a formação de sal. Dessa forma, ao olharmos para cima para o universo, de fato, erguemos o olhar para o processo de sulfurização. Ao observarmos esta tendência da Terra de se formar em gota cósmica, estaremos olhando para dentro do processo mercurial, voltando o olhar para baixo, para o solo terrestre, que na primavera envia para cima toda a vida que cresce, que brota, que nasce, veremos o processo salino. Vocês querem parar ou continuar? Bom, agora ele vai adentrar já nessa questão do sal. Não sei, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma... Eu estou precisando de uma recapitulação aqui nesse final, talvez, porque ele então, vamos ver, talvez ver junto, ele sintetizou agora, né? Ar, calor, processo sulfúrico, água e ar, processo mercurial. E aí,
foi interessante isso agora do sulfúrico, né? Não sei se está Ele claro vai para trazer todo uma mundo. polaridade aí para gente, justamente Uhum. do verão, né? Se a gente pensar no sulfúrico, então é esse calor, né? Que sai, esse enxofre, então, que vai para a atmosfera e que expande, e essa polaridade com o inverno, que é o sal, E dos elementos que voltam, então, para dentro da Terra, né? Que ele fala como a Terra como esse lugar fechado, né? Ele usa uma expressão mais ou menos assim lá no começo, não é isso? uhum, A partir disso, justamente na época do inverno, é um ser intensamente fechado em si, né? no Que inverno profundo. isso, ela tá ali fechada, mas ela tá a todo vapor também. Isso a gente vai entender Uhum. ao longo do estudo, né? Porque tem muita coisa ali acontecendo para depois vir esse brotar primaveril. Mas justamente ela está concentrada. E aí a polaridade é o processo sulfúrico. Então, com calor, né? E o ar e o calor, a água e o ar. Então, uma coisa que vai para cima, né? Que sobe o calor, e a água que tem essa qualidade de descer mesmo, né? Sim. E bem interessante, né? Queria comentar uma coisa. No final da 14 para 15, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando do sal, que ela tem a tendência formativa, né? Ele fica falando dessa forma que vai dando a Terra, mas de formas cristalinas individuais, diferenciadas no interior. Tem algo que vai se agregando, né? Formando algo grande, coletivo, que parece que tá, mas quando a gente olha, é o tempo todo isso, né? Depende do ponto de vista. Dependendo do ponto de vista, tem características muito individuais. Aí eu pensei nos sais, você falou do sal cristalizado, até os flocos de neve, né? Cada um é muito individual. Enfim. Continuo? Eu Eu acho fiquei que... pensando, Fala, mãe. Fala, Mani. eu fiquei pensando uma coisa aqui também em relação a isso, que ele fala do sal e do mercúrio, né? Que apesar de, enfim, o mercúrio traz esse redondo, mas ao mesmo tempo não é um redondo estático, né? Porque o mercúrio, aquelas bolinhas de mercúrio mesmo quebrava o termômetro, saía pulando bolinha de mercúrio para tudo que era lugar. Então, fiquei pensando isso, né? Enquanto que o sal dá uma ideia de redondo não, né? Mas assim, de endurecimento, o mercúrio é o completo oposto. Seria assim, mais assim, super movimento puro, né? Em característica tanto o arquétipo quanto o elemento químico mesmo também, né? Fiquei, enfim, me veio isso aqui de pensamento. Muito legal. A gente sonha em fazer esse estudo com uma pessoa que seja química, né? Para aprofundar isso dos elementos. Mas quem tiver afinidade com os temas, tiver aí alguém da área, né? A gente pode até convidar, eventualmente, para vir aqui no nosso encontro para falar um pouco dos elementos. Mas acho que pode ser, dentro dessa pesquisa do sal, a gente pode puxar também essa coisa do mercúrio, né? Entender um pouquinho melhor o que ele expressa, o que ele significa. Esses elementos, eles vão contando da essência para a gente, né? Quando ele chega lá na frente na imaginação, é a partir desse concreto mesmo, né? Então, fica aí as nossas sementes de pesquisa. Chama o Flávio Milanese, aí alguém tem o contato dele. Não, a Luciana sempre conversa com ele, é o nosso sonho trazer o Flávio aqui. Mas é que é isso, né? O Flávio, ele já vive num mundo paralelo, né? A parte E o prática. Jean, Glaucio, Jean, que tem esse conhecimento todo da biodinâmica aí, né, Jean? É verdade. Vamos pensar em pessoas, assim, quem tiver contato e
quiser, puder procurar essas pessoas, nossa, é super, super aberto, né, o nosso espaço, que é uma coisa porque para a gente pensar como a gente volta, né, nos encontros presenciais, lá no começo a gente tentava trazer convidados, principalmente para a parte mais cultural, né, mas é sempre muito aberto o grupo para convidados. Então, sintam-se aí inspirados para a gente trazer gente para cá. E acho que a gente fecha, né? Por aqui hoje. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição? Então, acho que é isso, gente. Então, que vocês tenham aí um lindo momento de ascensão, de Pentecostes, que está aí por vir. E aí a gente se encontra no finalzinho, então, de junho, para fazer um encontro de São João. Acho que é isso. Quer falar, Bárbara? Não, desmontei para me despedir também, adorei. Muito legal. Então, muito boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite.